Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar início a mais um culto de estudo bíblico e oração. Queria agradecer a sua presença aqui com a gente, mais uma quinta-feira. Queria pedir que você, se possível, curtisse esse vídeo, comentasse e compartilhasse com mais pessoas. Estamos começando a alimentar a nossa página do YouTube e é muito importante que mais pessoas se inscrevam no nosso canal. Tá? Então eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas possível para que, além de serem abençoadas com a palavra de Deus, elas possam nos ajudar a crescer o nosso canal no YouTube. Eu queria também agradecer aqui os irmãos que têm ajudado durante esse tempo com doações de alimento ou dinheiro. Isso tem nos ajudado bastante e eu queria deixar aqui em aberto ainda o nosso pedido para que sempre que possível, se tiver alguma coisa sobrando na sua casa que você puder doar, pode nos procurar, tanto eu quanto a Deise, tanto a Margarete também, que a gente vai juntar isso daí e vai direcionar para as pessoas que estão precisando, tá bom? E eu queria deixar também avisado os nossos encontros das segundas-feiras da juventude. Se você quiser participar, pode me procurar, ou alguém da juventude também, sempre divulga o link do acesso à nossa sala online virtual. Também temos os nossos cultos dos domingos às 7 horas, então não percam, todo domingo às 7 horas vai estar saindo um vídeo novo aqui no YouTube para vocês. E também às terças-feiras nós divulgamos um roteiro para culto no lar. Então eu tenho certeza que são cultos abençoados, com palavras abençoadas, então junte sua família e pegue desse roteiro, sabe, e faça um culto no lar junto com seus familiares, tá? Todas as terças-feiras a gente divulga na nossa página do Instagram e do Facebook. E também as pessoas que não têm acesso a essas redes, a gente geralmente entrega a folha, mas tudo em total segurança, tá ok? Estamos agora gravando os vídeos anteriormente, e tudo também para poder manter um padrão de segurança e qualidade, e principalmente reduzir ainda mais a quantidade de pessoas juntas no mesmo ambiente. Eu queria deixar também salvo para vocês, se possível, e quem quisesse, que compartilhasse pedidos de oração com a gente aqui no nosso vídeo, ou no nosso grupo da igreja, no grupo da juventude, onde for necessário, para que a gente possa orar junto com vocês. Quando a gente compartilha, isso cresce, facilita, a gente consegue orar junto como família, como irmãos em Cristo. Eu queria te convidar agora nesse momento para poder abaixar a sua cabeça, levar seus pensamentos aos céus e orar junto comigo para que Deus venha nos auxiliar nesse momento e venha nos dar direcionamento acerca da palavra dele, do estudo da palavra dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui reunidos, mesmo que distantes, e muito obrigado pela oportunidade que temos de utilizar dos meios sociais, das redes sociais, daquilo, Deus, que nós temos como a internet para nos proporcionar momentos como esse, de compartilhamento da Tua Palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Cada dia é um aprendizado novo para nós, cada quinta-feira tem sido algo diferente, e eu sei que os ensinamentos que Jesus nos deixou são algo precioso para nós, que nos instrui. Eu te peço, Senhor, que isso não venha, que nós venhamos, na verdade, ser nutridos com isso, sabe, que possamos, Deus, que o Senhor venha esquadrinhar nossos corações e plantar em nós, Deus, a semente da Tua Palavra, da Tua boa palavra. Muito obrigado por esse momento. Eu te peço pela vida dos meus amigos e irmãos que estão em casa, que estão nos assistindo, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, guardados, cuidados, nos dê segurança, paz, consolo e conforto no Teu Espírito Santo. Essa oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo das parábolas. Hoje nós vamos para Lucas 12. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas 12. Vamos estudar um pouquinho a palavra do rico insensato. E está lá em Lucas 12, no capítulo 12, no versículo 13, até o versículo 21. A gente vai ler junto. Então, se você não conseguiu ainda pegar a Bíblia e encontrar, dá uma pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, abre junto conosco para que a gente possa ler junto. Tá ok? Vamos lá, Lucas 12, versículo 13 diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhes contou esta parábola.
A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta noite mesmo a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então aqui é mais um ensinamento de Jesus, agora acerca da questão da riqueza. A gente vai ver que está mais relacionado, né, à avareza. E aqui a gente tem que da multidão, Jesus estava ensinando para as pessoas, e da multidão surgiu esse questionamento, né? E aí, na verdade, aqui quando a gente vê, ele fala: dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então era uma briga familiar, né? Ele e o irmão. E Jesus, ele vai lá e falou que ele não era juiz ou árbitro entre os dois, né? Mas ele vai lá e dá esse aviso aí da questão, né, da ganância em si. E a gente sabe que a avareza, de certa forma, é como se fosse uma sede insaciável por algo que a gente pensa ser bom ou que traga algum tipo de satisfação para nós. Isso pode estar relacionado com dinheiro ou com qualquer outra coisa, como por exemplo cargos, poderes, autoridade. Então é basicamente isso. Se trata da avareza, daquilo que você quer investir muito naquilo com o objetivo de ficar cada vez mais poderoso, sabe? E Jesus, ele nos fala que a gente não vai ter uma vida mais rica por conta das riquezas que a gente acumula aqui na Terra. E eu acho interessante que ele termina falando, né? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A gente tem que ter essa mentalidade de investir realmente no reino dos céus, né? Ser rico para com Deus. E é uma expressão que é muito utilizada, né? Mas eu queria ler com vocês alguns outros versículos. 1 Timóteo 6 tem uma exortação muito interessante, queria que você abrisse aí comigo também, que fala sobre o amor ao dinheiro, né? Aí eu queria que você lesse comigo. Não é tão grande não, mas eu acho que é muito importante para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Fala bem assim. Vamos ler a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Guarda essa palavra, piedade. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações e suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, aqui eu vou parar aqui no versículo 10, né, que fala bastante sobre essa questão do dinheiro em si. O restante é bem interessante, então, se possível, leia, né, o capítulo 6 de Timóteo, tudo é bem interessante. E então a gente vê essa exortação em relação ao amor ao dinheiro. É como se a gente estivesse sendo ensinado, né, que não devemos agir dessa forma, né? E aqui a gente tem, aqui eles falam muito sobre a questão do egoísmo, né? Porque eu acho que assim, você acumular bens e riquezas, isso não é algo ruim, sabe? Mas depende muito do que o nosso coração ele tem se pautado, sabe? Se baseado. E o egoísmo é algo muito
comum hoje, sabe? É como se as pessoas quisessem fazer para ou provar que elas são boas o suficiente, ou provar que elas podem ter mais, ou só pelo simples fato de ter mais. Só que aqui, até mesmo na parábola, ele fala, né? Ó, no versículo 20, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas. Então está falando da questão do egoísmo em si, sabe? De construir muito, mas para ele próprio. E a gente sabe que, eu acho interessante que a oração do Pai Nosso, ele sempre fala, né? Já começa assim, Pai Nosso, Pai que é nosso. Santificado seja o nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, enfim. Aí depois ele fala, do pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Tudo em comunidade, sabe? Entre os irmãos. E a gente precisa compartilhar aquilo que a gente tem, aquilo que Deus nos dá, independente se seja pouco ou seja muito, mas devemos compartilhar, sabe? Porque existem pessoas que precisam e são auxiliadas com isso, são abençoadas através daquilo que a gente pode compartilhar com essas pessoas. E Jesus, ele conta essa parábola para nos alertar desse perigo de ter um coração avarento, um coração cheio de avareza, sabe? Que quer realmente ganhar mais. E aqui a gente vê que Jesus, ele não vê o cara desfrutando de uma vida em cima das riquezas que ele acumulou, e sim ele se deparando com uma morte. E além disso, se trata de uma morte eterna, né? De uma morte eterna. Então esse cara, ele focou tanto na vida dele financeira, naquilo que ele tinha, né, de finança, que ele esqueceu a vida dele com Deus. E aí ele morre e perde tudo, né, a vida em si. Isso é muito importante. E aí aqui tem duas frases de Henry David, que fala bem assim: o mais rico dos homens é aquele cujos prazeres custam menos. E um homem é rico na proporção do número de coisas sem as quais ele pode viver. E eu achei isso bem interessante, porque estudando um pouco sobre isso, sobre finanças em si, a gente vê que o ideal não é você ter mais, é sim você precisar de menos, né? Ter uma vida com menos coisa. E aqui Henry, ele nos dá esse alerta também, né? E assim como Jesus também, né? Essa questão de você... A gente tem que ter um pouco de receio em querer possuir muito. A gente tem que saber o que a gente está querendo e até onde isso vai, né? Até onde a gente vai levar isso. Enfim, tem mais uns outros versículos que eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá. Lá em Provérbios no capítulo 30, Provérbios 30, no versículo 7 ao 9, ele nos fala dos perigos que tem em se apoiar na riqueza. Fala, olha, 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantenho longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, e te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, tem problema, sabe? Existem problemas acerca disso. Então, aqui ele fala, eu achei muito interessante, né? Que ele fala, se eu tivesse muito, eu te negaria, eu te deixaria, sabe? E diria, quem é o meu Deus? Né? E aqui Mateus 13 também, Mateus 13, que é a parábola do semeador, lá no versículo 22, fala bem assim: quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então a riqueza, ela é capaz de sufocar a palavra de Deus também dentro de nós, né? E aqui a gente tem ainda que ela pode criar, né? A gente leu lá em Timóteo, tentações e distrações na nossa vida também. Então a gente tem que ter esse cuidado,
sabe? E às vezes as pessoas leem 1 Timóteo 6 como projetando o texto em cima de pessoas que são famosas e milionárias, bilionárias, mas a gente tem que sempre ler como se fosse pra gente, sabe? O que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, o tempo que a gente gasta está mais voltado para o quê? E se a gente gasta muito tempo, por exemplo, tentando adquirir riquezas, qual o objetivo disso, sabe? Glorificar o Senhor? Então a gente precisa fazer essa autoanálise, uma análise pessoal mesmo, e para realmente descobrir aonde está o nosso coração, onde está a nossa mente, onde está o nosso desejo, o que a gente quer fazer com isso. E eu acho que essa parábola do rico e insensato, ela vem justamente para nos dar isso, nos dar esse entendimento, né? Aqui ele fala, esse homem, né, que Jesus ele conta essa parábola, ele fala: já não sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, olha mais uma vez o egoísmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. A gente não vê nenhum momento ele falando sobre a questão de ajudar o próximo, de compartilhar aquilo que ele tem com outros. E aí eu acredito que isso serviu de grande ensinamento para os irmãos em si, porque aqui a gente vê que no início ele fala, né, para o irmão dividir herança com ele. Às vezes pode ser que seja de direito. Jesus até falou que ele não era juiz nem árbitro entre eles, então ele não tinha como definir o que deveria ser feito. Mas pode ser que seja de direito, ou que não era de direito e ele queria que o irmão fizesse isso de bom grado, sabe? Mas ele fala, olha, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então o nosso valor não está naquilo que a gente possui. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente vive uma vida ou sempre buscando ter mais, ou se diminuindo porque a gente não tem a quantidade que outra pessoa tem, sabe? E Jesus ele nos fala o quê? Que não é isso. A vida de um homem não vale isso. Não quer dizer que uma pessoa, porque ela tem mais, que ela é mais abençoada, que ela é mais de Deus. Isso não existe. A gente não pode pensar dessa forma, sabe? E eu acho legal que Jesus ele sempre dá esse foco maior naqueles que são realmente humildes e pobres, sabe? Tanto que bem-aventurados são esses, né? Os pobres de espírito, aqueles que têm realmente menos, porque, enfim, fala da herança, né, do reino dos céus. E eu acredito que é um desejo de todos nós, né, que possuir essa herança maior justamente no reino dos céus, junto com Deus, com Jesus. E que sejamos assim, apesar de o mundo nos levar ou nos conduzir, melhor dizendo, para um caminho diferente desse, por tantas vezes, nos fazer buscar, né, eu como jovem, enfim, os jovens também, com vocês devem compartilhar da mesma situação, a gente é ensinado a isso, né, a nascer, crescer, trabalhar, produzir, fazer crescer o nosso patrimônio. E aqui a gente tem ensinamentos de vida que falam que não é isso, a gente não é isso que a gente vale, que a gente precisa ter e fazer, sabe? E eu acho interessante porque Timóteo ele fala disso, né? Olha, fala, tendo que comer e com que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. E aí ele dá esse alerta, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, assim, é um alerta que é feito a nós. Devemos vigiar e orar em todo o tempo. Independente do desejo que está no nosso coração, devemos vigiar para que a gente não venha cair nisso, né, que é dito aqui em Timóteo. Olha, ele fala no versículo 10, né, no finalzinho: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, é bom a gente sempre pegar esses ensinamentos e trazer para nós, né, para que a gente possa realmente refletir sobre nossas vidas e saber conduzir da melhor forma. Queria te convidar para orar nesse momento, agradecer a Deus por essa palavra, pelo ensinamento de Jesus a nós, e que a gente possa sempre, como eu disse, fazer uma autoanálise, né, da nossa vida pessoal e saber e pedir ao Senhor direção sobre como proceder, independente das circunstâncias. Tá ok? Vamos orar, queria te convidar a fechar seus olhos novamente, levar os pensamentos novamente comigo ao Senhor e orar. Tá ok? Vamos orar. Senhor Deus,
Muito obrigado mais uma vez por tua palavra, por tua mensagem. Muito obrigado pela vida de Jesus, que tanto nos abençoa e nos instrui com seus ensinamentos tão preciosos acerca da vida. E obrigado por toda essa série de parábolas que o Senhor tem nos ensinado cada dia, mas em especial por hoje, ó Deus, por nos ensinar através da mensagem do rico e sensato, que sejamos pessoas sensatas em todo o tempo. Que nosso tempo de busca por aquilo, né, que o dinheiro pode comprar, seja justamente, Deus, para nos manter, né, uma vida normal ou confortável na medida do possível, mas acreditando que tudo vem do Senhor, provém de Ti, que nosso dinheiro seja para honrar o Senhor, seja para glorificar o Teu nome, seja para ajudar o nosso próximo, que não sejamos pessoas egoístas, avarentas. Tira de nós, Deus, todo esse fardo ruim que às vezes nós possamos carregar, sabe, de avareza, de querer construir e constituir mais, com um simples objetivo de talvez mostrar para uma sociedade que nós possuímos, ou então para poder aumentar o nosso ego, abaixo do nosso ego, Senhor, que nós venhamos diminuir cada dia, para que o Senhor venha crescer em nós, dia após dia. Obrigado, Deus, por tua mensagem, que isso venha nos fazer refletir, Deus, todos os dias, para que possamos melhorar e progredir na fé, até chegarmos, Deus, na estatura do Teu Filho amado Jesus, que é o varão perfeito. Abençoe cada irmão que tem assistido esse culto, cada pessoa que não faz parte de nossa igreja, que também será, ó Deus, que ainda vai chegar essa mensagem, que todos nós possamos ser guardados e cuidados pelo Senhor. Abençoe nossas vidas, cuide de nós. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Essa oração que eu faço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Queria agradecer a tua presença mais uma vez conosco, que o Senhor venha abençoar a sua vida e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.